Olá, turma! Estamos aí na nossa quarta aula hoje do primeiro dia e a nossa última. Agora vamos trabalhar um outro ponto da nossa matéria, que é o ponto da dinâmica constitucional. Essa daqui já é um pouco mais cobrada do que aquelas três anteriores. Ainda é difícil cair isso daqui, mas como está no edital, pode ser que caia. Então vamos lá trabalhar ponto a ponto. Primeiro ponto, dinâmica constitucional, recepção. O que é essa recepção? Todas as vezes que o Brasil cria uma nova Constituição, todas as outras leis que foram criadas antes dela passam por um processo de constitucionalização. O que seria isso? Vamos supor, o direito penal. Nosso direito penal ele é antes de 1988. Então, quando veio a nossa lei de 1988, ela passou por esse processo de constitucionalização. Olha, tem alguma coisa ali dela que é contrária à nossa Constituição? Suponhamos que o nosso Código Penal viesse falando que, no caso de homicídio qualificado, poderia aplicar pena de morte. Porém, a nossa Constituição fala que não existe pena de morte, exceto em caso de guerra declarada, nos casos específicos de crimes militares. Beleza? Aí, esse texto do Código Penal, esse trecho, ele seria inconstitucional. Então, por isso que eles precisam passar por uma recepção, para ver se aquela lei ou parte daquela lei vai ser recepcionada ou não pela nossa Constituição. Beleza? Simples, básico, é só isso. Se ela vai ser recepcionada ou não, para ver se tem matéria conflitante. Se tiver conflitante, obviamente prevalece a Constituição, como nós já vimos anteriormente, que a nossa Constituição ela tem que ser vista como uma lei maior. Beleza? Segundo ponto, repristinação. O que é repristinação? É a lei que já tinha sido revogada, ela volta a valer. Como assim? Você vai perguntar, poxa, como que uma lei que foi revogada, ela volta a valer? Isso tem que estar expresso na Constituição. Vamos supor, faz a Constituição, lá no último artigo dela fala, a lei, vamos supor, teve uma, melhor, vou fazer aqui um exemplo no 4. Tem uma lei, colocar lei penal, uma lei penal de 85, beleza? Aí vem uma outra lei penal de 86 e revogou essa de 85. Beleza? Só que aí vem a nossa Constituição em 88 e falou: não, essa lei de 86 vai ser revogada e eu quero que essa de 85 volta a valer. É muito louco, mas pode acontecer. Por quê? Como a nossa Constituição ela é maior, ela tem o poder de fazer isso. Então, se a nossa Constituição de 88 falasse que a lei revogada, que a lei nova, ela vai ser revogada e que a lei antiga, ela vai voltar, a partir de 88, essa lei aqui de 85, ela voltaria para o nosso ordenamento jurídico. Beleza? É complexo, mas eu acho que vocês entenderam. Segue o raciocínio. Tem uma lei antiga, veio uma lei nova e revoga ela. Só que veio uma Constituição depois da lei nova e fala, não, essa lei nova vai ser revogada e vai valer aquela lei anterior que tinha sido revogada. É louco, mas pode acontecer. Vocês precisam saber apenas para acertar o xizinho na prova. Cai na sua prova? Muito difícil. Até as provas que eu fiz até hoje, concurso, não vi caindo isso, mas em toda matéria que eu estudo de direito constitucional, cai esse tópico. Beleza? Vamos lá para o terceiro ponto. Desconstitucionalização. O que é essa desconstitucionalização? Essa desconstitucionalização, a Constituição, que vamos supor, a Constituição anterior, a nossa Constituição de 64, por exemplo, a gente tem a de 88, antes dela de 64. Aí, na nossa Constituição, também tem que ser expresso, fala, olha, a Constituição de 64, ela é muito boa. E por ela ser muito boa, e eu não vou colocar ela na minha Constituição, mas ela vai começar a valer como uma lei ordinária, uma lei federal, como se fosse outra lei qualquer. Entenderam? Então vamos supor que a Constituição de 64 fala sobre separação dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, advocacia pública e advocacia particular, no caso dos advogados,
fala também ali sobre as Forças Armadas, e suponhamos que a nossa Constituição não fale sobre esses tópicos. Beleza? O que a nossa Constituição viria falando? Olha, a Constituição de 64 vai continuar valendo como lei. Porque não pode ter duas Constituições, porque elas vão se conflitar em algum momento. Só pode ter uma Constituição. Então a nossa Constituição Federal iria falar que aquela lei, que aquela Constituição anterior, ela não vai ser revogada como aconteceu. No nosso caso, ela foi revogada. Mas ele vai falar, olha, ela não vai ser revogada, mas ela vai ser aplicada como uma lei federal. E ela vai ter um valor de lei, mesmo ela tendo sido elaborada como Constituição. Beleza? Só isso, básico. Aqui a gente encerra hoje o nosso primeiro dia. Se eu estiver falando muito rápido, me dê o feedback. Se eu estou falando devagar demais, também me dê o feedback. Se vocês não entenderam, manda mensagem, compartilha lá no grupo. Vou responder cada tópico. Se ficou algum tópico confuso, vocês acharam mal explicado, fala também que eu volto nesse tópico, faço um vídeo separado sobre ele, ou eu vou trabalhar algum ponto. De fato, as nossas aulas têm que ser corridas, porque é muito conteúdo para a gente poder abordar. Porém, acredito que até dentro de 20, 25 dias a gente consiga esgotar todo o edital da parte jurídica. Beleza? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Forte abraço!